Legal, gente, estamos de volta. Funções sintáticas da palavra que. Vamos relembrar um pouquinho o que são funções sintáticas. Tem a ver com a análise sintática, tem a ver com a parte da sintaxe, da oração e do período. Nós temos os termos da oração: sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, os adjuntos adnominais, adverbiais, aposto, etc. Aí a gente tem então a chamada análise sintática. Então, quando se fala em função sintática da palavra que, é justamente voltada para esse assunto. Né? Qual assunto? Da parte de análise sintática. Diferente da função morfológica. A função morfológica tem a ver com substantivo, tem a ver com pronome, tem a ver com interjeição, tem a ver com preposição, tem a ver com conjunção. A análise sintática tem a ver com os termos. Termos essenciais, sujeito e predicado. Os termos integrantes, que integram o termo, o predicado, que seria o objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva. Os termos acessórios, adjuntos, né, adverbial, adnominal, aposto, vocativo. Tudo isso faz parte da análise sintática. Quando se fala em função sintática da palavra que, nós estamos falando nas funções. Quando que ele é um substantivo, aliás, quando que ele é um sujeito, o substantivo é análise morfológica. Então, função sintática da palavra que com sujeito, função sintática da palavra que quando é um objeto direto, quando é um objeto indireto, e assim vai, como nós vimos aí na parte da aula 1 sobre esse assunto. Então só para situar vocês aqui no que é a chamada análise sintática. Termos da oração: sujeito, predicado, objeto, direto, indireto, complemento nominal e assim por diante. É esse assunto aqui o nosso, tá? Vamos continuar aqui, então, com essa função sintática, parte 2. A palavra que, ela pode ter a função sintática de predicativo do sujeito. Para saber isso aí, vamos relembrar o que é um predicativo do sujeito. É o termo que dá uma característica ou ele dá uma qualidade ao sujeito. Né? Ele qualifica ou caracteriza o sujeito. Então, você é um grande homem. Um grande homem nessa frase é uma característica ou uma qualidade do sujeito você. Eu quero saber se você é o sujeito da oração, eu sempre vou ao verbo. Tá? Então, sempre vou ao verbo. Então, achei o verbo aqui, eu vou perguntar para esse verbo. Ó, quem é um grande homem? E ele responde você, portanto, ele respondeu o sujeito. Então, nesse contexto, um grande homem aqui funciona como uma qualidade do sujeito, uma característica. Aqui não tem a palavra que ainda. Tá? Aqui é só para a gente lembrar o que é o predicativo do sujeito. Agora, vamos ver com a palavra que. Admiro um grande homem que você é. Nesse caso aqui, você é um grande homem, a frase sem a palavra que. Um grande homem é uma característica, como eu disse aqui, do você. E o pronome relativo, agora apareceu uma palavra que na morfologia é um pronome relativo, e na sintaxe funciona como um predicativo do sujeito. Vamos ver por que isso acontece. Passos aqui que nós vamos dar. Vamos pegar a palavra que e vamos identificar que ela está se referindo aqui a um grande homem. Portanto, está substituindo aqui um substantivo. Então, um grande homem, tudo isso daqui, ó, um grande homem, tudo isso está dentro dessa palavra que. Como ele é um pronome relativo, ele vai referir-se ou se referir a um substantivo anteposto. Ele se refere a um nome, que é um substantivo. Então, identifica que dentro da palavra que tem um grande homem. Agora, eu vou fazer o inverso. Ó. Vou cortar aqui e vou daqui para frente. Vou ao verbo também. Ó. Eu vou perguntar, esse verbo tem um sujeito. Ó. Quem é o sujeito do verbo? É o você. Né? E se você é algo. E quando a gente tem a palavra aqui, ser, o verbo ser, ele está ligando, ele exerce a função de verbo de ligação, ele vai ligar o sujeito ao seu predicativo. Então, o predicativo desse verbo ser, se eu não tivesse a palavra que, ele estaria aqui. Ó. E esse predicativo, representado pelo pronome relativo, é um grande homem. Então, eu posso fazer isso aqui também. Ó. Eu posso simplesmente pegar, esquecer tudo isso aqui,
esquecer tudo isso e começar daqui, ó. Você é um grande homem. Tudo bem? Então, esse um grande homem exerce a função de predicativo do sujeito. Se a palavra que está retomando um grande homem, então ela vai funcionar como um pronome relativo, funcionando sintaticamente com predicativo do sujeito. Dentro da palavra que, vamos relembrar aqui, ó, que aqui dentro dessa palavra que tem isso aqui, ó, um grande homem, que é o predicativo do verbo, aliás, o predicativo do sujeito você, que está na oração em que está o pronome relativo. A palavra que, ela pode ser um agente da passiva também. Vamos relembrar. O que é um agente da passiva? É o termo que indica quem ou o que executa a ação de um verbo na voz passiva. E esse termo ele sempre vem depois de uma preposição. Vamos pegar o exemplo aqui, ó. Fui homenageado pelo jornal. Se eu perguntar aqui, ó, se quem fui homenageado, ele vai responder que é o eu. Então ele responde que é o eu aqui, ó. Fui homenageado. Quem foi homenageado? Eu. Então eu aqui, que está dentro do verbo na forma verbal fui, ele é o sujeito. Agora eu vou identificar esse homenageado aqui, é uma ação recebida pelo sujeito eu. Então o sujeito eu recebe a ação do homenageado. Não é o eu que homenageia alguém, é eu que sou homenageado, eu que recebi a ação do verbo homenagear. Então nós temos a voz passiva, a chamada voz passiva aqui, para ser mais exata, a voz passiva analítica, né? Então, pelo jornal aqui, é a preposição por mais o artigo o, que é igual a pelo, e que lá na voz ativa, ele vai funcionar como um sujeito agente. O jornal me homenageou. Se eu perguntar na voz ativa quem ou que me homenageou, ele responde o jornal. Então, ele respondeu o chamado sujeito agente, aquele que pratica a ação do verbo. Na voz ativa, ele é um sujeito agente. Tudo bem? Ó, o sujeito agente, é o que age, que agiu. Quando ele é transformado na voz passiva, ele vai ser ligado a esse verbo no particípio pela preposição por, e ele vai ser um sujeito também, então ele vai ser um agente. Só que como ele está na voz passiva, ele vai ser o agente da passiva. Então o agente da passiva aqui é, ó, pelo jornal. Claro que não tem a palavra que como pronome relativo. Nós vamos colocar essa palavra que como pronome relativo agora, ó. Então, este é o jornal porque fui homenageado. Então, nesse caso, fui homenageado pelo jornal, é uma voz passiva, tendo a voz ativa como o jornal me homenageou. Aqui, nesse caso, a palavra que, ela é morfologicamente um pronome relativo. Então, vamos apagar um pouquinho aqui, ó, e vamos por partes, ó. Como é que eu identifico, como é que eu sei que esse que é um pronome relativo? Ele está retomando o termo jornal aqui, ó, que é um nome, é um substantivo. Então ele vai pegar esse substantivo e jogar dentro dele, tá? Ele vai ficar aqui dentro, ó, tá? Então imagina que dentro desse que tem o jornal. Então eu posso trocar por o qual, jornal o qual. Só que agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o caminho do outro lado aqui agora. Eu vou para o lado direito aqui. Então lembra que eu troquei o que por o qual. Agora eu vou para cá, ó. Fui homenageado. Se eu fui homenageado por alguém ou por alguma coisa. Essa preposição por vai somar a esse artigo o, que vai virar pelo qual. Então este é o jornal pelo qual fui homenageado. Essa preposição por está aqui, vai ligar esse que, e dentro desse que tem o jornal, que é o que pratica a ação do verbo ser. Quem é que foi homenageado? Eu. Fui homenageado pelo jornal. Ele pratica a ação do verbo homenagear. Ele pratica a ação do verbo principal.
o jornal. Ele é um sujeito da oração. Né? Só que como ele está mencionando o agente da passiva, na voz ativa, o jornal me homenageou, e este é o jornal porque fui homenageado. Ou você pode trocar o porquê pelo qual também. Né? Eu fui homenageado por alguém ou alguma coisa. Então, nesta frase, daqui em diante, ó, o eu é o sujeito paciente que recebe a ação do verbo. Ó. Quem foi homenageado? O eu. Então, vamos colocar melhor aqui. Ó. Então, esse verbo, a conjugação dele fui, dentro dele tem o eu. Então, o eu aqui é o sujeito passivo que recebe a ação do verbo homenageado. Não é o eu que está homenageando. Eu fui homenageado. E se eu fui homenageado por. Esta preposição está aqui. Ó. Fui homenageado pelo jornal. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu jogo fora tudo isso aqui. Ó. Tudo isso. Ó. Fui homenageado. E aqui eu acrescento. Ó, pelo jornal. Então, o sujeito aqui é o paciente eu. E na voz passiva. Na voz ativa é o jornal, que é o sujeito. Então, lá na voz ativa ele é o sujeito agente, na voz passiva ele é o agente da passiva. E se ele está dentro desse que, então é porque ele é o agente da passiva. Então, o pronome relativo, aí, morfologicamente chamado de pronome relativo, está funcionando como um agente da passiva. Palavra que... funcionando aí com a função sintática de adjunto adverbial. Vamos lembrar o que é um adjunto adverbial. É o termo que tem a função de advérbio nas orações. Ele muda o sentido da frase. Né? Ele vai trazer uma circunstância. A circunstância é o sentido dele. Então, circunstância de modo, de tempo, de lugar, de intensidade, finalidade e assim por diante. Então, por exemplo, ó, vivi na casa durante algum tempo. Aqui não tem a palavra que ainda. Então, na casa... aqui, ele funciona como adjunto adverbial de lugar. Ad é algo que está ligado, ele é um acompanhante. Ó. Adverbial está ligado a um verbo. Está mudando o sentido desse verbo, alterando o sentido desse verbo para lugar. Ou seja, vivi em algum lugar. Então, aqui a gente tem a palavra interpretada como lugar. Então, aqui tem um sentido de lugar, é um termo que está acompanhando um verbo e não completando o sentido dele. Então, a gramática chama de advérbio, adverbial, adjunto adverbial de lugar. Agora, nós vamos acrescentar aqui, gente, a palavra que nessa frase. Ó, esta casa em que vivi durante algum tempo. Então, na casa aqui, é o adjunto adverbial de lugar, o pronome que está exercendo a função sintática da adjunto adverbial. E vamos ver como é que eu achei isso. Vou fazer o seguinte, primeiro eu vou cortar aqui e vou para antes. Então eu identifico que a palavra que está retomando a função dela aqui, ó, é retomar o substantivo, o nome, né, casa. Então o que indica isso? Que este substantivo, ele está aqui dentro. Ó. Então, leia a palavra que, leia a palavra casa ali. Então, ele é um pronome relativo. Agora, eu vou fazer o caminho inverso, para o outro lado. Ó. Vou sair daqui, ó. Vivi durante algum tempo. Eu vivi durante algum tempo em algum lugar. E esse lugar é na casa. Então, essa preposição está aqui no contexto. Se eu vivi durante algum tempo, eu vivi em algum lugar. Está aqui a preposição em. Eu posso trocar, aqui inclusive, esse em que. Vou trocar o que primeiro, ó, pegar a palavra que, e vou trocar esse que por a qual. Né? Por que a qual? Para concordar com casa. Vou pegar a preposição em, se eu vivi em algum lugar, somar o artigo a, vai virar na qual. Então, tanto faz, esta é a casa em que vivi, esta é a casa na qual vivi.
Então, dentro desse na qual, nós temos casa, que é o adjunto adverbial do verbo viver, viver em algum lugar. Portanto, esse pronome relativo está funcionando como adjunto adverbial.